Após 2 anos sem comemorações presenciais por causa da fase mais aguda da pandemia da Covid-19, a tradicional lavagem do Bonfim vai ser retomada amanhã, sempre realizada na segunda quinta-feira de janeiro. Esta que é a maior festa popular religiosa da cidade vai receber durante o percurso de 8 quilômetros as mais diversas manifestações religiosas e culturais. Este ano, a homenagem é aos 100 anos do hino ao Senhor do Bonfim. Pois a gente mergulha um pouco mais nessa comemoração, nessa festa, nessa história, não é? Tão ligada com a Bahia. Conversando agora com o historiador Rafael Dantas. Mais uma vez conosco, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Rafael, tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Bom dia, Ernesto. É um prazer retornar aqui à casa do Jornal à Tarde, jornal com tanta história, ainda mais para falar sobre um momento tão importante para a cidade do Salvador e para a Bahia, que são as festividades ligadas ao Senhor do Bonfim, finalmente acontecendo depois de tanto tempo. Já estava com saudade, imagino que todo mundo estava com saudade também, né? Pois é, acho que essa vontade estava represada, não é? Durante uns 2 anos, a gente até brincava aqui. O primeiro carnaval depois da pandemia vai ter que ser o carnaval. Primeiro São João, o São João. Tudo caminhando para ser a lavagem essa de amanhã? Eu não tenho dúvidas. Inclusive, meus alunos, né, dos cursos que a gente faz estarão em peso amanhã no Senhor do Bonfim, logo às 7 da manhã. Aula de campo, para vivenciar toda essa história de uma forma muito vívida, né? E é interessante falar, né, essa observação que você fez, Jefferson, é bem interessante, porque a festa do Bonfim, ao longo de todo esse tempo, passa por diversos contornos, né? Inclusive no próprio trajeto da Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim. E no que toca ao público, também ela vai se consolidando ao longo do século XX. Então, tivemos anos em que a festa foi muito mais com a presença das pessoas, né, dos romeiros ou dos outros participantes, e outros anos que foi mais fraca. E isso ficou muito forte quando a festa foi atrelada também a uma questão turística da cidade e do estado, a partir de meados do século XX, anos 30 e 40. Então hoje, depois de 2 anos sem festa, não tenha dúvida que vai ser uma festa maravilhosa, assim como o nosso carnaval, que tem esperança, né, de ser um dos maiores da história. Como foi também lá no início do século XX, na época das pandemias, né? Na gripe espanhola e tal, quando tivemos o carnaval seguinte, tivemos uma das festas de maior público da história do Rio de Janeiro, né? Em Salvador também. E essas mudanças que ocorrem ao longo da história são super naturais, não é? Porque a própria sociedade se transforma, não é? Acaba incorporando novos elementos a essas festas que são tradicionais. A lavagem do Bonfim, ela teve vários momentos distintos ao longo da sua história, não? Exato. É interessante a gente falar isso porque toda festividade ela é híbrida, né? Ela vai adequando ao contexto em que está inserida. No caso do Senhor do Bonfim, a festividade nasce em meados do século XVIII por conta da promessa do Teodósio Faria Ruiz, né, traficante de escravizados, é importante falar, e comerciantes, que traz para a cidade de Salvador a cópia de uma imagem do Bonfim, de Setúbal, né, como a gente sabe, a história, fica originalmente na Penha e depois ela é transladada para a igreja do Bonfim, iniciando o cortejo que a gente conhece hoje. Mas, por exemplo, no século XVIII, a festa não começava necessariamente no segundo domingo depois da Epifania, como é comemorada hoje, né? Segunda quinta. Exato, na quinta-feira amanhã, né? A época da lavagem, a festa no domingo. Já foi comemorada, por exemplo, nas proximidades do São João, em julho, né? Ou em outros momentos no decorrer do século XVIII. Na proximidade do São João? Do São João. Olha. Já foi a data da procissão, da saída da imagem para a igreja. E no mesmo século XVIII e no século XIX, em alguns outros momentos, tivemos mudanças de datas também. Ela é uniformizada, né, pela própria igreja, pelos participantes e pela Irmandade, né, com a data que a gente tem hoje, no decorrer do século XIX, mas o trajeto é, sem dúvida nenhuma, aquilo que passa por mais modificações, né? Primeiro, não se tinha um lugar exato onde saía para você comemorar o festejo ao Senhor do Bonfim, né? Na época dos anos de 1800, por exemplo, diversos lugares da Cidade Baixa, tanto da região sul, ou seja, em direção ao comércio, como na Península Norte, Itapajipe, aquele lugar, eram pontos de saída de romeiros e de pessoas em direção à igreja. O único ponto que continua ainda presente é a Igreja do Bonfim, que também é outro espaço que passa por transformações. É provavelmente no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX,
que se uniformiza essa saída da Conceição da Praia, que já era uma igreja e uma santa de devoção muito forte naquele contexto da cidade de Salvador, passando pela Cidade Baixa, comércio até a Colina Sagrada. E isso novamente casa com essas ideias que são potencializadas pela intendência na época, que depois vira a prefeitura da cidade de Salvador, e pelo próprio governo do estado, nessa uniformização das festividades ligadas a uma questão turística também. Se a gente voltar nesse período, década de 20 e 30, é interessante falar as próprias campanhas do próprio governo federal, na época de Vargas, por exemplo, em ressaltar as características culturais locais, festividades, patrimônio histórico e tradições de cada região. Os primeiros roteiros turísticos históricos, por exemplo, são confeccionados nesse período, no que toca a Salvador e a Bahia. E o Bonfim não fica de fora. Então a festa vai se adequando a esses contornos ao longo do tempo e vai ganhando público também, ganhando peso. A questão negra, que é tão lembrada, por exemplo, na quinta-feira, época da lavagem, amanhã, sim, já foi tratada de uma forma extremamente preconceituosa e excludente, não violenta, só e violenta, com perseguição, inclusive, às pessoas que participavam, não só por alguns integrantes da igreja no século XIX, como principalmente pela elite política do contexto soteropolitano. O limite do adro ali, até onde se pode ir. Né? Essa questão do adro é claramente uma exclusão, né, ligada a essa questão de aceitação ou não das associações com as religiões de matriz africana. No século XVIII, provavelmente a lavagem nasce, né, entre o 18 e o 19, por conta dos ritos de limpeza da igreja, feita por negros naquele período, e uma provável associação do Oxalá com o Senhor do Bonfim. Só que naquele mesmo período, essa associação já é expulsa. Como o nosso amigo Ernesto acabou de falar, você pode, entre aspas, porque não era permitido, né, lavar do adro para as escadarias. E no decorrer do século XIX, inúmeros comentários, como o do príncipe Maximiliano de Habsburgo, que visitou Salvador na segunda metade do século XIX, mostram um pouco dessa tensão que existia. Considerou balbúrdia, um ato de calamidade, quando ouviu os batuques na festa, etc., porque ele queria uma festa extremamente católica, né? Como é fantástica a história, não é? Porque ela se modifica. E hoje é uma característica tão forte na festa. Você não tem como imaginar a festa do Bonfim, católica, sem toda essa contribuição afro, da lavagem, das baianas, que também foi uma coisa muito interessante, que foi potencializada principalmente por alguns personagens políticos, o próprio ACM, né, ACM Avô, fez questão em inúmeros momentos no século XX de bancar, né, prefeitura, governo do estado, aquela multidão de baianas, principalmente com ele na frente, porque tem uma questão política muito forte de visibilidade, claro, né? E isso também estava presente em algumas décadas anteriores, tem alguns livros que mostram isso, né? O destaque do político, né? Quando o Senhor do Bonfim passa a ser uma festa de visibilidade do político também, século XX. Teste de popularidade, ano eleitoral. Será que eu vou ser eleito? Será que meu governo está bacana, está bom? Então isso vai se consolidando. É quase que uma pesquisa de opinião genuinamente baiana, Bonfim 2 de julho, né? E com o aval do Senhor do Bonfim, né? Mais credibilidade do que essa não tem. Com o aval do Senhor do Bonfim. Agora, professor, falando nesse clima, nessa face religiosa, profana, mas tem também uma face de luta. Isso. O Hino ao Bonfim, que se comemora os centenários do Hino ao Bonfim, por exemplo, é uma canção que glorifica uma vitória militar. Exatamente. Um combate. Então, aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, canta e exulta num ferve do preito a alma em festa da sua cidade. Que guerra foi essa? Que batalha foi essa, professor? Mas é bonito, né? Quem está nos acompanhando... não é que a gente canta, ouve, canta e não percebe que essa letra é um hino de guerra. Porque na quinta e no domingo tá todo mundo no calor religioso, acaba não percebendo, né? Mas no contexto de 1923, estávamos comemorando o centenário da independência da Bahia, né? Então foi convocado por uma comissão agora de bicentenário? O bicentenário, olha como as coisas, né? Acabam, como o nosso amigo Jefferson acabou de falar, né, as transformações de cada período, foi solicitado por essa comissão, integrantes da própria Irmandade, de outros notáveis de Salvador, a realização de um hino que fizesse esse toque, né, esse resgate ao processo de consolidação da independência da Bahia, que inclusive já conversamos aqui em outros momentos nessa mesma sala. E o hino,
como o nosso amigo Ernesto acabou de falar, evoca justamente esse processo de conquista, né? É um hino religioso, mas antes de qualquer outra coisa, é um hino que exalta a participação dos baianos sob as bênçãos do Senhor do Bonfim. Né? Tem que ter esse toque religioso, porque se não tiver o toque religioso, não está consolidado de fato, né? Inclusive, isso aconteceu em toda a história da cidade de Salvador. Nas epidemias do século XVII, quando o padroeiro é escolhido, né? O padroeiro São Francisco Xavier, no próprio século XIX, em outros momentos, e na época do 1823, na independência da Bahia, a imagem do Bonfim foi sequestrada pelos portugueses. Você acha que a fé era maior naquela época? Porque, por exemplo, não é, o Ernesto citou aí, né, que a vitória teria sido atribuída também ao santo. A vitória do quê? Nas batalhas navais e terrestres, né, onde os baianos venceram os portugueses, comandados pelo governador das armas, que essas vitórias teriam sido atribuídas ao santo. Também. E você acha que era uma fé mais fervorosa naquela época? Temos duas vertentes. A primeira vertente é a construção de uma narrativa de um hino, que com certeza atribui essa questão religiosa, fazendo associação, né, à vitória no 2 de julho. E outra vertente é o próprio panorama católico, né, da religião naquele período do século XIX. Naquele contexto, a gente poderia afirmar, sem dúvida nenhuma, que 80%, 90% das pessoas tinham que ser, né, católicas, porque era assim que eram os ritos daquele período, as determinações. Né? Qualquer expressão contrária a isso era mal vista. Hoje em dia a gente temos um panorama de sociedade, né, muito mais diversificado, muito mais híbrido. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que temos um abalo nesse contexto, né? Afinal, hoje temos espíritas, candomblecistas, evangélicos, católicos e tal. E tem um discernimento então, maior XIX, que muitas vezes exatamente, faz as pessoas também... Hoje em dia o panorama é outro, né? Exato. A gente tem um outro entendimento de mundo, né? E esse ponto que você tocou, Jefferson, me faz lembrar uma questão interessante, que é essa ideia de visão de mundo, né? Como as coisas estavam, de uma forma ou de outra, atribuídos a esse caráter quase que sobrenatural, né? Foi o Senhor do Bonfim, foi Deus, foi Nossa Senhora que quis, né? Isso era muito forte. Né? Nas pandemias que tivemos nas décadas seguintes, era muito comum, por exemplo, você deixar os doentes nas portas das igrejas para tentar algum tipo de salvação, algum tipo de cura ou coisa do tipo, ou mesmo abandonar porque não tinha condição de cuidar, coisa que você não vê hoje. Temos uma infraestrutura, temos um panorama de saúde diferenciado e temos uma fé muito mais doméstica, né? Internalizada em nossas casas ou nas igrejas. Salvador, por exemplo, já era conhecida naquele período como uma cidade das milhares de procissões. Todo final de semana tinha uma procissão na cidade, né? Não só do Senhor do Bonfim. Então é uma questão interessante para a gente entender como a fé também foi moldando os contornos da própria cidade de Salvador. Em que sentido eu digo isso? O próprio caminho e trajeto do Bonfim ajudou no desenvolvimento da própria Cidade Baixa, da região da Ribeira, Itapajipe, Bonfim, a Avenida dos Dedezeiros, né? Entre outros lugares, foram todos projetados seguindo a importância da igreja na Colina Sagrada, que inclusive até hoje se destaca naquele contorno como a principal construção. Que legal, a gente está aqui, não é, observando alguns aspectos dessa história toda, as mudanças que marcam essa história toda. Você, em particular, você como historiador, Rafael, você se permite alguma especulação mental, imaginando, por exemplo, como é que vai ser a festa do Bonfim daqui a daqui a algumas décadas, daqui a um século novo? Olha, eu acho, Jefferson, sempre no campo das expectativas, das possibilidades, né, que a festa continua com muita força, mas, como toda festa cívica, religiosa, etc., se não tiver um envolvimento do popular, ela tende a morrer. E eu digo isso porque tivemos festas no século XVIII e no século XIX que eram muito fortes aqui na cidade, na Baía de Todos os Santos. Por exemplo, as comemorações da Santana no Rio Vermelho, Nossa Senhora da Guia, eram festas maravilhosas que reuniam milhares de pessoas. E quase hoje todas acabaram, né? Não existem mais, né? Terminaram. Outras no centro histórico da cidade. Tínhamos irmandades poderosíssimas que também perderam importância e perderam força. A lavagem do Bonfim já tem quanto tempo? A do Bonfim já tem vai fazer mais de 200 anos, mais de 200 desde o século anos. XVIII. Ou seja, para desaparecer seria sem a participação popular. Exatamente. Né? O que dá seguridade a uma festa, a um evento como esse, é a participação do povo. Sim. Né? O povo continua presente, só que os contornos da festa podem mudar por diversas questões. Por exemplo, não fazendo um exercício de retorno ao tempo tão
progressivo assim, mas a gente lembra que já teve trio elétrico no Bonfim, né? Já teve inúmeras coisas que desapareceram. Até 20 e poucos anos atrás, 80. 3 dias antes, tinha uma fila de caminhões subir até a Avenida Contorno, porque o cortejo era feito com caminhões. Olha, as as pessoas ornavam caminhões, carroças. Os burros. Os jegues da lavagem do jegues. Bonfim, que já apareceram em música e poesia, foram vistos Já depois desapareceram também. Com esses agressão aos exemplos, animais. a gente tem dois panoramas, né, de mudanças que não prejudicaram a festa continua existindo, mas é importante sempre uma condução, no caso da Irmandade e de todas as pessoas que apoiam a festa. Por isso que eu gosto sempre de chamar a atenção, Jefferson, Ernesto e quem está nos acompanhando aqui e nos ouvindo pela rádio, que é importantíssimo que tanto Prefeitura como Estado, não só por uma questão turística, né, mas principalmente cultural, entenda essa festa como um patrimônio da Bahia que continue ajudando no desenvolvimento de todas essas atividades. E eu te como, fiz por essa exemplo, pergunta, da construção da praia. E eu te fiz essa pergunta também muito por conta do avanço cada vez maior, desse avanço tecnológico, né? Uma sociedade cada vez mais tecnológica. Eu fico imaginando aqui como é que a gente vai estar vivendo daqui a 50, daqui a 100 anos. No virtual aqui. E no virtual cada vez mais, né? Acompanhando a festa. E num ritmo louco, né? Esse ritmo de inovações tecnológicas cada vez mais. Você vê, essa pandemia acelerou, não é? Uma tecnologia que já existia, mas que todo mundo passou a acessar. Hoje a gente faz reunião online, não é? E que não vai desaparecer, Trabalha de casa. Exatamente, que não desapareceu e não vai desaparecer. E o que vem por aí ainda, né? Quem sabe um formato híbrido, né? Inclusive as missas hoje são no formato híbrido. Pois é, então, o Bonfim também vai ser transmitido. Eu tenho uma amiga que ela diz, né, que daqui a 100 anos vai todo mundo virar ET. Que a gente já vai estar viajando para planetas e... É possível. Não é? Então vai saber como é que vai ser. Em pouco tempo já mudamos tanto, né? Só na pandemia tivemos tantas mudanças, alterações. No formato de nos comunicarmos, imagina. Rafael Dantas, olha, um barato, muito bom falar com você. Sempre um prazer. Gostoso fazer esse mergulho na história. E você é um cara que faz isso com muita maestria. Então, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes também. Eu que agradeço. Prazer, Jeff, estar conversando com você. E agora com o nosso amigo Ernesto. E com vocês que também fazem parte desse projeto. Um abraço e vamos nos encontrar amanhã, 7 da manhã, ao lado da Conceição da Praia, para seguir até a Igreja do Bonfim, porque a aula vai ser de campo. A gente vai se encontrar aqui na rádio. Durante a aula, não pode beber durante a aula. Não pode, só depois. Só depois. Mas é isso aí, que seja uma grande festa para quem puder participar, obviamente. E vai ter essa aula de campo, né? Olha que legal. Para observar o trajeto. Para quem tem dúvida, depois dá uma olhada no Instagram Rafa Dantas Storart, que a gente vai colocar o cardzinho para o encontro da galera, do grupo, né, dos alunos e outras pessoas que queiram participar. Como é que você vai falar no meio daquela confusão toda? Só alguns momentos de fala. Primeiro momento na Igreja da Conceição da Praia, o outro em algumas paradinhas que não vai ter carro de som, ali em Água de Meninos, e depois a gente fala na igreja. Aí termina numa feijoada lá no Bonfim. Espero. Historiador Rafael Dantas, muito obrigado mais uma vez. Agora, 7 minutos para as 8 horas na tarde fim.